Então, assim, no caso de uma união lícita, por quê? Porque não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje, isso acontece muito no paganismo, acontecia em Israel também, tanto antes da lei, quando veio a lei, através de Moisés, como depois, e quando eles se misturavam com povos pagãos e aprendiam os costumes deles, as nações pagãs, eles faziam isso. Irmã de sangue casava com irmã, não pode, é crime. Irmã da mesma mãe, do mesmo pai, se casando, é um casamento falso, um casamento ilícito. É disso que Jesus está falando. Essa é a tradução correta. Não a tradução, em caso de adultério. Naquele tempo, adúlteros eram mortos. Se o homem traísse uma mulher, os dois, o amante ou a amante, eram mortas. E a pessoa ficava viúva para casar de novo. Você está entendendo? Não é documento de divórcio que vai dar. Aqui está falando de documento de divórcio. Porque os doutores da lei, para pôr à prova, perguntaram a Jesus, é possível ou é certo que o homem rejeite a mulher e se case com outro, dele um documento de divórcio, por qualquer motivo? Aí Jesus está dando uma resposta e um ensinamento a respeito da união certa, da santidade do casamento. Quando você está adulterando ou quando não está adulterando. Se está vivendo em adultério ou não. Vou esclarecer de novo para que você preste bastante atenção. Irmãos, essa tradução ali, Mateus capítulo 5, versículo 31, que diz assim: foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Está lá, é a lei de Deuteronômio, né? Está em Levítico também. No versículo 32, ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e a faz tornar-se adúltero, porque rejeitou a sua mulher. A não ser que se trate de matrimônio falso, nessa tradução. Em outra, união ilícita. Em outra, porneia, prostituição. Em outra tradução, em caso de adultério. Essa está errada. Em caso de adultério está errada. Essa tradução. E é muito usada entre os pentecostais e evangélicos para justificar o seu adultério. A condenação dos fiéis, dos crentes, deles mesmos e de seus fiéis. Porque naquele tempo, tradução errada, em caso de adultério, porque naquele tempo em que foi escrito, se matava a mulher adúltera, se matava o homem adúltero. Então, a pessoa ficava viúva, não precisava dar documento de divórcio. Estava viúva, pode casar. Mas ele está falando aqui em caso de dar um documento de divórcio. Naquele tempo de Jesus, dar um documento de divórcio a uma mulher que traiu, jamais, ela era morta. Então está descartado essa tradução, completamente errada, que é muito usada entre os pentecostais e evangélicos, levando muita gente à condenação de pessoas que estão vivendo em adultério, lá nas igrejas evangélicas. Em quantas denominações pegam essa tradução? Está errado. Casamento falso ou união ilícita está correto, porque estou explicando esse versículo para você. Porque eles se misturavam muito com povos pagãos. E nos povos pagãos, irmã era casada com irmão e tinham filhos. Era um casamento falso para os judeus, para a lei de Moisés. Então, nesse caso, um irmão que era casado com a irmã, se eles quisessem ser prosélitos ou se converter ao judaísmo, eles precisavam circuncidar seus filhos, as crianças, né, os meninos, e cumprir a lei de Moisés. E uma dessas era a respeito do casamento, que para eles, para Deus, em Levítico 18 lá, era união ilícita. Casamento falso. Crime, não poderia casar irmão, mas eles já estavam casados. E aí, nesse caso, é um casamento falso, teriam que separar. Então, ele poderia sim se separar, dar carta de divórcio, porque foi um casamento, uma união ilícita. Irmão com irmã, não pode. Mas tem filhos. Se tem filhos, complica. Com quem vai ficar os filhos? Geralmente com a mãe.
Mas se a mãe é uma pessoa viciada, vamos dizer, bebida, ou como nos dias de hoje, droga, não pode ficar com a mãe, que é viciada, ou o pai. Quem se converteu? Os dois? Ou ela? Ou só ele? Quem está se tornando um judeu? Os dois? Ou ela? Ou ele? E hoje? Quem que é casado com irmão e irmã? Isso tem no meio de nós. Irmãos casados com irmãs. No mundo inteiro. Do mesmo sangue, do mesmo pai e da mãe. É crime. É casamento falso. Nesse caso, tem que dar o divórcio, tem que separar. Não pode. É disso que está falando. Você está entendendo? Mas não é só disso também. Por exemplo, quando o homem é mau, está viciado em cachaça, ou em drogas, ou a mulher, e estão escandalizando as crianças, e nesse caso é impossível continuar junto. Então, a separação. Mas eles devem se casar de novo? Ele com outra mulher e ela com outro homem? É outro assunto. Aqui fala de que você pode separar e deve até. Agora, se casar com outro, você vai saber. Você vai saber como é que os apóstolos entendiam. Principalmente o apóstolo Paulo, ele diz isso, 1 Coríntios 7, versículo 10. Assim diz o Senhor, não eu, sobre o casamento. Quando alguém se separa, o homem ou a mulher, ali está a resposta desse versículo aqui. Você está entendendo? Então, irmãos, caso de separação, caso de divórcio. O divórcio aqui é aprovado por Deus. O divórcio é agradável a Deus ou não? Aqui está escrito que não, que Deus odeia o divórcio. Ele fala em Malaquias sobre isso. E aqui ele aprova de não. Jesus Cristo está fazendo uma mudança na lei. E ele tem autoridade para isso. Foi o que nós vimos lá na carta dos Hebreus, capítulo 7 e capítulo 8, a respeito dessa mudança. Mudou o sacerdócio, a lei também muda. Mudou a aliança, também muda a lei. E essa mudança foi Deus que fez por meio de Jesus Cristo. Aí nós temos os evangelhos e precisamos entender. E nós estamos explicando para você. Todo aquele, para completar, todo aquele que se casa com uma mulher rejeitada ou divorciada ou rejeitada, separada de um casamento, comete adultério. Aí não só comete, como vive, porque já está com ela, então está vivendo em adultério. Se está vivendo em adultério, está morando com uma mulher divorciada, separada, é o que diz aqui, Jesus Cristo. A mulher divorciada e separada, quem se casar com ela, você é viúvo, você é solteiro, você é de outro relacionamento, você está vivendo em adultério. É o que ele diz aqui, não sou eu que estou falando, sobre a santidade do casamento. Todo aquele que se casa, desposar e se casar com uma mulher rejeitada, com uma mulher separada, com uma mulher divorciada, comete adultério. E eles, os judeus dessa época de Jesus, eles não admitiam isso. E muitos pastores e evangélicos que estão ouvindo ou vão ouvir o que estou falando, vai pensar do mesmo jeito, como aqueles doutores da lei, falso, hipócrita. Como tem pastores falsos e hipócritas. Os padres também, sim, também, muitos, também. Então o fato de você estar separada, estar divorciada, tem alguém que vai casar com você, vocês vão viver em adultério, é o que está escrito aqui. Você está entendendo? Irmãos, então vamos ver lá no 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10. Capítulo 7 fala sobre o casamento, relacionamento entre homem e mulher, vida sentimental.
castidade. Então, no versículo 10 diz, 1 Coríntios 7:10, explicando aqui esse versículo de Mateus 5, 31 e 32. Aos casados mando não eu, mas o Senhor. Paulo está dizendo, aos casados manda, ordena, não eu, Paulo, mas o Senhor, Deus, por meio de Jesus. É o que nós ouvimos, é o que você ouviu ali. Mateus 5, 31 e 32. Que a mulher não se separe do marido. A mulher não se separe. É uma ordem. Jesus não está pedindo. Deus não está pedindo. Estou te pedindo que você não se separe do seu marido. Não faça isso. Estou pedindo. Deus não está pedindo. Deus não pede. Deus é uma autoridade máxima. Deus está ordenando. Está escrito aqui. É uma ordem. Não, vou transgredir a sua ordem. Você vai ser condenada. E seu marido vai ser condenado. Está transgredindo a ordem de Deus, a voz de Deus, o mandamento de Deus. Você está entendendo a gravidade daquele primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mais do que você. Mais do que sua mãe, seu pai, suas coisas. Mais do que sua vida. Mais do que você mesmo. Mais do que tudo. Primeiro e maior mandamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Está transgredindo o maior. Será que é pouca coisa? Não, mas eu não me importo, você está errado. Faça como quiser, mas você foi avisado. E isso não é da minha cabeça. Não sou eu que estou falando. A mulher não se separa do marido. Igualmente, o marido não repudia sua mulher, não dê carta de divórcio. Igualmente o marido, não faça isso. Mas, continuando esse versículo, se possível, se reconcilie de novo. Que a mulher fique sem se casar. Isso ordena Deus, Jesus Cristo. Está ordenando a você que fique sem se casar. Não sou eu que estou falando, não é Paulo que está falando. É Jesus que está falando, é Deus que está falando. Por isso ele diz lá em Mateus 5, 32, finaliza, todo aquele que se casa com uma mulher separada, rejeitada, divorciada, vai cometer adultério, vai viver em adultério, vai ser condenado. Tem muita gente vivendo assim, muita gente que vai ser condenada, infelizmente. É a palavra de Deus. Romanos 7, 2, ele fala, assim a mulher casada está sujeita ao marido, pela lei, enquanto ele vive. Então, enquanto o marido vive, a mulher vive, está ligada pela lei do casamento. Está ligado um ao outro. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, ela se torna... O versículo 3 agora. Romanos 7, 3. Por isso, enquanto viver o marido, se ela se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá se casar de novo. Então, ele diz que, se ficar viúva, o marido morrer, aí sim, não é adúltera, mas se não ficar, é adúltera, é adúltera. Vice-versa. Só desliga a morte. Por isso que a igreja prega que o casamento só desliga com a morte de um ou de outro. Daí você pode casar. Senão, você vai viver em adultério. É o que a igreja prega. O que Paulo, apóstolo, entende, o que os apóstolos entenderam, aprenderam diretamente de Jesus, ensinaram e escreveram. Meus irmãos e minhas irmãs. É sobre o casamento, sobre a sexualidade, a santidade da sexualidade no casamento. Então vocês viram e ouviram que
é adultério. Dar o divórcio e se casar com outra é adultério. Quem se casa com a rejeitada é adultério. Quem fica olhando imundícies, pornografia, mulheres bonitas e se contaminando a sua sexualidade, está também adulterando pelos olhos. Já está a malícia lá dentro. Então, nem preciso você estar com aquela mulher bonita que você está vendo lá. Se você está desejando, está se contaminando a sua sexualidade por causa disso, você deve deletar, você deve evitar. Você precisa de libertação. E você consegue, se você quiser. O que vai abater e preparar a sua alma, o seu espírito, como um corpo, por exemplo, um atleta tem uma preparação física para o corpo, a fim de competir. Assim também, nós temos um corpo espiritual, precisamos de um preparo espiritual, nosso corpo espiritual. A oração, o jejum, nós já ensinamos a respeito do jejum, é muito importante para a mortificação da sensualidade. Senão a paixão aflora e é mais forte. O desejo da carne, a concupiscência da carne é mais forte e derrota você. E você, com todos os seus membros, seu corpo perfeito, vai ser lançado no inferno por causa do domínio dessa paixão. É um inimigo? É um grande inimigo? Sim. O grande e maior inimigo está em nós mesmos. É a paixão, a concupiscência da carne, dos olhos, que está em nosso corpo. Então nós precisamos vencer e não ser escravo de nossas paixões. Muito ao contrário, dominar as paixões pelo Espírito e com o Espírito Santo. Oração pessoal, oração familiar, jejum toda semana. Estudo da palavra de Deus todo dia. Leia, estude a palavra todo dia, todo dia. E consagração, participar da comunidade, de uma comunidade, de um grupo, de uma igreja. Se é evangélico, vá lá. Se é católico, vá na missa, vá nos grupos carismáticos. A comunidade, então, oração pessoal, oração familiar, oração comunitária. E ministério, estudo da palavra, ministério. Ministério onde você exerce uma função, algum dons espirituais que você tem. Todos nós temos dons espirituais. Então nós precisamos colocar em prática nossos dons. É evangelizar, é ensinar, é ajudar os pobres. Qual função você se adapta? Você sabe que tem dom e quer exercer o ministério? Então você precisa estar unido à igreja para fazer esse trabalho. Amém?